Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira e esta é a segunda edição do Ciência no Guia, o canal do Guia da Cerveja no YouTube. Ciência no Guia é o nosso canal de vídeos para bate-papos com profissionais, pesquisadores, executivos sobre o que está sendo feito no setor cervejeiro a respeito da ciência, tecnologia e inovação em meio ao setor cervejeiro. Hoje a gente tem o prazer de receber a Luísa do Lago Linhares, que trabalha no sítio da Ambev, e o Willis Ganzella, que é doutorando em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação. Tudo bem, obrigada, Leandro. Prazer a todos, eu que agradeço o convite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante aqui, que é o reaproveitamento de resíduos da produção cervejeira. Luísa, falei que você trabalha no sítio da Ambev, você tem um mestrado nessa área. Conta um pouquinho da sua experiência profissional com essa área específica. Então, eu fiz engenharia química na UFRJ, depois comecei a trabalhar na indústria de petróleo, então eu saí um pouco da área de alimentos. Aí depois eu entrei no mestrado, processos químicos e bioquímicos, com ênfase em biorefinaria. Então, aí durante as minhas cadeias do mestrado, eu comecei a ver muito a parte de valorização de resíduo. E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer cerveja em casa. Fazia com os amigos, a gente produzia pequenininha, assim, só para consumo próprio mesmo, que era bastante, no caso. O cervejeiro caseiro, todo cervejeiro começa fazendo em casa nas panelinhas, né, inclusive. Exatamente. Aí, fazendo o processo de cerveja, no final tem que limpar, tem que pegar aquelas quantidades todas de bagaço para jogar fora, não sei o quê. Aí eu comecei a pegar, fazer um pouquinho, secar, fazer pão e tal, para dar uma valorizada no nosso bagaço. Aí eu conectei isso com o meu mestrado. Como eu estava fazendo em biorefinaria o mestrado, eu falei com a minha orientadora se a gente não poderia usar aquele bagaço de malte para alguma coisa. Aí foi aí que veio a ideia de fazer esse meu projeto final, com a valorização dele. No projeto, eu foquei na produção de xarope de glicose, que poderia ser dado para vários fins, Eu acho que na época eu foquei bastante na parte de alimentos, mas também dá para ser usado na parte de combustíveis, então, em outras aplicações. Aí, no final do mestrado, eu estava fazendo na UFRJ e a Ambev, o Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev, estava vindo de Guarulhos, se mudando para dentro da UFRJ também, no Parque Tecnológico. Aí eu participei de uma palestra da Ambev, de apresentação da Ambev, e comentei que fazia mestrado nessa área, e coincidentemente eu estava procurando uma pessoa para tocar essa área dentro do sítio também. Os astros se alinharam ali na época, e eu entrei aqui no sítio para começar essa área, para tentar essa área de valorização de resíduos. A gente sempre teve, obviamente, a parte de compra, de venda, no caso, dos nossos resíduos, mas nunca de mudança de estrutura, extração de componentes do bagaço, da levedura, para outros fins. Aí eu comecei essa área em 2017 e estou aí desde então, sempre trabalhando com coprodutos e dentro do CIT também. E o CIT, como foi dentro da FRJ, nunca mais larguei a FRJ, desde o começo da graduação até agora. E espero ficar uns bons anos aí ainda nessa área, porque é bem legal. Tá certo, o FRJ aí tá na sua trajetória, né? Desde o início ali da graduação. Enfim, é muito legal a gente ver que a Ambev está dentro de uma universidade, né? Acho que é um ponto muito bacana assim, que a gente vê. O William é doutorando em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, mas quem está vendo o vídeo vai reparar que ele não está exatamente em Campinas, né? Conta pra gente, William, sua experiência nessa área, onde que você está, o que você está fazendo aí. Então, eu acabei iniciando a minha carreira, fiz graduação em Engenharia Química, e no final da graduação eu apliquei por uma vaga de doutorado direto que tinha na Unicamp, pro laboratório que eu estou atualmente. Acabei que eu consegui a vaga e comecei, então, justamente a trabalhar com bagaço de malte, trabalhar com rotas tecnológicas para a aplicação desse bagaço de malte dentro de uma biorefinaria. E esse é justamente o objetivo da minha tese. E aí, a minha experiência específica com bagaço de malte, ela começa justamente no meu projeto, na minha tese dentro da Unicamp, onde a gente desenvolveu e otimizou um pré-tratamento para esse bagaço de malte e continua com a integração com outros processos biotecnológicos. Então, eu também faço doutorado em recursos agroalimentares na Universidade de Cádiz, na Espanha, onde eu apliquei um hidrolisado obtido
via o nosso pré-tratamento para a produção de metano e hidrogênio, né? Então combustíveis renováveis. E agora eu vim para a Dinamarca, para a Universidade Técnica de Dinamarca, justamente para conduzir mais pesquisas sobre a produção de bio-based products, né? Produtos bio, produtos de valor agregado, também utilizando o bagaço de malte como matéria-prima, né? Então a visão que eu tenho sobre isso é justamente que, independente do país que você está, a quantidade produzida, cerveja é um alimento, né? Muito mais que uma bebida, é um alimento. E a gente sabe que nesse processo produtivo é gerado muito bagaço de malte. E a gente precisa justamente valorizar, tratar, desenvolver rotas tecnológicas para conseguir, né, otimizar a produção de novos produtos a partir desse resíduo. A Luísa comentou na sua apresentação, Luísa, que você começou a perceber o bagaço de malte que sobra, esse resíduo que sobra da produção cervejeira, ainda como cervejeira caseira ali, né? Quase naquela brincadeira, né? Então, assim, conta pra gente a importância de se lidar um pouco com esse resíduo e dar um bom fim, pensando assim, quando você começou lá e você percebeu que tinha, e depois você fez um mestrado sobre isso, e hoje você está atuando com isso na Ambev, né? Conta pra gente, assim, a importância de se lidar com isso, assim. Eu não tinha nem a quantidade de proteína e de fibra que a gente jogava fora. Então, assim, hoje em dia, quando a gente vê volume de bagaço de malte que é gerado nas grandes cervejarias, é uma coisa, assim, absurda, e cerca de 25% desse material gerado, claro, em matéria seca, é proteína, por exemplo. Então, assim, quando a gente vai para uma visão, né, de alimentação humana, de escassez de alimento, e a gente sabe que a população vai crescer cada vez mais, então vai necessitar cada vez mais de fontes de alimentos, a gente sabe que a nossa terra não consegue mais produzir tanta quantidade assim, né? Então a gente sabe que a gente vai precisar usar os resíduos que já são gerados, então o processo cervejeiro já vai continuar acontecendo, e esses resíduos hoje em dia são levados para alimentação animal. Não que os animais, coitados, não precisem da proteína e da fibra, claro que eles precisam também, só que é muito mais interessante a gente usar essa quantidade absurda que a gente gera na indústria para alimentação humana, ou então para combustíveis também, né? Que a gente sabe que biocombustíveis é uma coisa que tem que ser estabelecida cada vez mais, e novas matérias-primas para esse processo também têm que ser desenvolvidas. Então, assim, na época, lá quando eu era cervejeira caseira, eu não tinha essa visão de quanto importante era aquele resíduo que eu tinha que jogar lá no lixo, que achava um saco ter que limpar. Então, assim, acho que muda um pouco a visão. Acho que a Ambev também está olhando um novo conceito, assim, né, de, ok, alimentação não é só apenas, né, tipo, em termos de ganhar preço, não é isso. É muito mais do que isso. É uma coisa muito mais sustentável e social que a gente tem que focar para levar alimentação, combustível para toda a sociedade. Não, bacana. De fato, é até uma preocupação com segurança alimentar, inclusive, que as companhias têm que ter no final das contas, né? Nesse sentido, William, o que você tem acompanhado de trabalho que tem sido feito? Você está na academia ainda, né? E já fez até um compilado de trabalho que tem sido feito. Qual o cenário, assim, que você pode contar para a gente de trabalhos que estão sendo feitos nessa área de reaproveitamento? A grande preocupação é justamente isso, né? Você conseguir dar um descarte adequado, porque cada vez mais nós, né, almejando, né, objetivos de desenvolvimento sustentável, indústria com baixa pegada de carbono, a gente precisa de processos industriais, a gente precisa de rotas tecnológicas que vão fazer essa transição para o que a gente chama de uma economia circular. Então, ao invés de a gente jogar apenas o resíduo num aterro, né, ou dar para alimentação animal, a gente precisa fazer muito mais do que isso. A gente precisa transformar esse resíduo num novo produto. E, recentemente, o que a literatura vem fazendo, né, de acordo com os estudos que a gente levantou, foi justamente isso, que é possível fazer um pré-tratamento ecológico para você produzir biocombustível. Você pode aplicar o bagaço de malte em processos biotecnológicos, assim como na própria alimentação humana. E tudo vai depender baseado no que você deseja. Porque o bagaço de malte, ele é uma matéria-prima extremamente heterogênea. Então você pode pensar que pelo fato dele ter muita proteína, né, você vai desejar obter aminoácidos, né, você vai desejar isolar essa fonte proteica, e a gente sabe que proteína, né, é um macronutriente, né, com valor agregado muito alto, com muitos benefícios que a gente consegue produzir a partir de bagaço de malte. E com essa onda de produtos veganos, vegetarianos, né, a gente pode almejar esse bagaço de malte como uma matéria-prima muito promissora
para a produção dos componentes base desses produtos veganos e vegetarianos. Mas a gente também pode pensar que pelo fato dele conter um teor de carboidratos, essa parte de biomassa ser muito relevante, né, cerca de 70% da composição, a gente também pode pensar, né, do ponto de vista da literatura, que esse bagaço de malte a gente pode explorar a parte lignocelulósica. Então a gente pode fazer processos para obtenção de açúcares, ou seja, de monossacarídeos, oligosacarídeos, e componentes que são prebióticos, probióticos, né, como estilooligosacarídeos. Então a gente consegue, a literatura desenvolve processos para obtenção de estilooligosacarídeos, né, que são alimentos prebióticos, que têm uma função dentro da saúde humana muito importante. Então existem diversas rotas possíveis para a gente fazer essa valorização, para a gente implementar isso em escala industrial e justamente conseguir transformar o que então era um lixo, o que é um resíduo, em novos produtos, né, em produtos que são ecológicos, né, que contribuem para diminuir a pegada de carbono da indústria. O William falou em diversas rotas, né? Pensando no teu trabalho no dia a dia na Ambev, Luísa, o que a companhia já tem desenvolvido? Como é que tem sido esse trabalho de reaproveitamento do bagaço de malte pela Ambev? Até pegando um pouco do que o William falou mesmo, assim, dentro do bagaço de malte, a gente trabalha outros resíduos também, né? A gente está focando aqui bastante no bagaço de malte, porque tem maior volume e é bem rico também, né? Então, assim, a gente está falando aqui de bagaço de malte. Mas pegando uma matéria-prima, a gente passa pelo processo cervejeiro. No processo cervejeiro, nosso interesse é só tirar o amido. E depois, a gente tem tudo que tem dentro do malte. Então, assim, a gente consegue extrair proteína, lignina, celulose, hemicelulose, e cada fração dessas se abre em diversos outros produtos. Então, o que a gente já tem hoje em dia desenvolvido, a parte de extração de proteína. Então, a partir desse bagaço de malte, a gente consegue ter um produto final, uma proteína que seja com alto valor, uma alta qualidade, né, focada no mercado vegano e vegetariano, como uma fonte pode se comparar com, por exemplo, a proteína de ervilha, a proteína de soja. Então, são esses produtos que já estão no mercado e o mercado quer muito outras fontes. Aí, quando a gente extrai a proteína, a gente tem que sobra uma fibra. Aí, dentro dessa fibra, a gente consegue valorizar de diversas formas. Então, o que a gente tem desenvolvido é toda a parte de extração para obtenção de polifenóis, até a parte de açúcares, como o William falou, tipo de xilose. A partir da xilose, a gente consegue fazer, por exemplo, o xilitol. Então, assim, são produtos que são rotas que a gente tem em desenvolvimento ainda, que são todas focadas em ter produtos no mercado que sejam, de fato, desejados pelo público. Também, porque não adianta a gente tentar desenvolver coisas que o mercado não quer. Às vezes, a gente faz até quase que uma engenharia reversa, sabe? Fala, tá bombando no mercado o xilitol, por exemplo. Tá, do que é feito xilitol? Vamos voltar. Aí a gente volta e olha, então o bagaço consegue atender isso. Ou então, por exemplo, pensando até na levedura. O que o mercado quer? Ele também quer proteína. Levedura também tem muita proteína. E também atende esse mercado vegetariano vegano. Então, como é que a gente consegue fazer com que extrair o máximo dessa proteína da levedura? Como é que a gente consegue separar a parede celular? Como é que a gente vai trabalhar, muitas vezes pela matriz que a gente tem e a gente entende o produto que a gente consegue criar, mas a grande maioria das vezes que a gente já entendeu que faz até mais sentido é o contrário. Então, o que tem no mercado, como é que a gente vai extrair a partir do que a gente tem disponível em grande quantidade na Ambev, nas outras cervejarias, né, em geral. Interessante esse comentário, inclusive, porque você citou a questão da levedura. A levedura tem a levedura residual do processo e a gente não tinha feito referência a ela, né? Mas também é porque a gente acaba focando mais no bagaço pela questão do volume, né? Pensando que você entrou na Ambev em 2017, em meio ao seu final de mestrado ali, como é que a companhia evoluiu nesses 5 anos, nessa questão de pensar esse reaproveitamento do resíduo? Evoluiu bastante, assim. Acho que no começo era muito mais... eram ideias, né? Então a gente sabia o que potencialmente a gente podia fazer. Tinha alguns trabalhos, alguns artigos, né? Tinha o trabalho que eu estava desenvolvendo, que a gente ainda não tinha conhecimento que conseguiria fazer com bagaço de malte ou com a levedura. Então acho que o que mudou bastante foi a gente aplicando, a gente conseguindo fazer protótipos, aí a gente consegue mostrar para as nossas lideranças e para o mundo o que é possível fazer.
Então, ficando mais palpável para todo mundo, eu acho que as pessoas conseguem se convencer um pouco. Eu acho que isso sim é um novo negócio que deve, né, ser explorado. Então, hoje em dia, tem uma relevância muito grande. Então, como eu falei, tem essa empresa referência da Evergreen, que é lá dos Estados Unidos. Tem projetos aqui também que vão por outras rotas, que querem outros produtos, que hoje em dia, nosso board consegue enxergar isso com grande potencial. Então, assim, a Ambev não sendo só mais uma produtora de cerveja, entendeu? A gente consegue olhar a Ambev como produtora de outras coisas, obviamente, sempre usando parceiros, né? Porque também a gente não precisa desenvolver tudo do zero. Então, acho que tem tecnologias que já estão sendo aplicadas em indústrias que a gente consegue ter mais conhecimento com esses parceiros. Então, essa forma de parceria, até usando inovação aberta, a gente consegue acelerar muito mais os projetos para valorização e dar mais relevância para eles. Então, acho que hoje em dia a parte de coproduto está numa visibilidade bem interessante. Que nem o William falou, cara, tem um mundo para explorar. Agora a gente tem que focar no que a gente vai, de fato, implementar para tentar, né, mudar o patamar dos resíduos, não só da Ambev, mas assim, dos resíduos em geral. Você, Luísa, falou desse mundo a explorar, que o William tinha falado na resposta anterior. William, como é que você tem visto esse mundo a explorar? O que você tem visto assim, que tem sido desenvolvido em termos de pesquisa e o que de repente, até o consumidor, qual que é o passo para o consumidor até perceber que aquilo ali é fruto do bagaço, do malte da cerveja que foi produzida? Como é que você vê isso globalmente e também no Brasil, assim? Talvez até como comparativo. É uma questão importante, porque a Luísa comentou que a indústria cervejeira ela vai parar de ser conhecida como ela apenas produz cerveja, ela vai produzir outras coisas. E é esse justamente o ponto que as coisas têm que mudar, e que a gente aponta que vão mudar. E isso não é exclusivo da indústria cervejeira, isso é para todas as indústrias. Então, todas as indústrias de alimentos, elas sempre vão gerar um enorme volume de resíduos. Mas no caso dessas indústrias, a gente tem que levar em consideração o que o mundo precisa. E o mundo precisa de energia, basicamente. Todos os países praticamente estão em crise energética, e principalmente em termos de energias e combustíveis renováveis. Então, por que não pegar esses resíduos e transformar esses resíduos em energia? Sabe? Então, por que não produzir eletricidade? Por que não produzir metano? Por que não produzir hidrogênio verde? Por meio de novas rotas biotecnológicas, E esse é o input que a gente deve estudar, que a gente deve otimizar e deve desenvolver para conseguir fazer justamente uns produtos com baixa pegada de carbono, Se a gente, algum dia a indústria tiver que colar um selo de pegada de carbono, de emissão de CO2 dentro no seu produto principal, então, no caso, se algum dia a indústria cervejeira tiver que fazer um selo de baixa emissão de carbono, o resíduo que ela gera é importante para essa contabilização. Então, se a indústria gera e não trata muito resíduo, ela não vai ter um selo verde. Então, ela vai precisar o quê? Ela precisa literalmente tratar esse resíduo, valorizar esse resíduo, diminuir a pegada de carbono de você não tratar o resíduo. E aí, o consumidor final, ele vai ver, do meu ponto de vista, não pelo produto novo sendo gerado, mas sim pelo produto majoritário que ele compra. Porque sim, a indústria cervejeira sempre vai produzir cerveja, mas o consumidor, se um dia for lá e comparar não marca, mas sim impacto ambiental, vai chegar um momento que nós como consumidores, a gente vai entender que esse impacto ambiental envolve todo o ciclo de vida do produto. Então, desde lá da matéria-prima até o destino final do resíduo que você gera. Esse é o ponto que o consumidor ele vai levar em consideração, o impacto ambiental que aquele alimento está gerando, e por que alguma marca não está tendo bom desempenho ambiental. E esse é o ponto que acredito eu que as indústrias vão ter que estar atuando para poder melhorar, para poder justamente diminuir esse impacto ambiental. Legal, muito legal essa sua fala, William, sobre essa questão dessa conscientização das empresas sobre isso. Muito legal também o que a Luísa falou, que de 2017, quer dizer, a sua trajetória para chegar na Ambev foi de uma preocupação da Ambev de lidar com isso. A gente acredita que esse é um pouco o caminho mesmo. A gente já está caminhando aqui um pouco para o final, então, assim, a gente tem mais 6 minutos. Eu queria assim, que vocês dois falassem um pouco sobre a aplicabilidade do trabalho que você está desenvolvendo na academia para a indústria. Assim, como é que você imagina o potencial para a indústria usar? E essa questão do bagaço, evidentemente, a gente falou um pouco aqui da Ambev, até por a Luísa estar trabalhando lá, mas para pequenas cervejarias é um desafio, assim? Como é que você vê isso? O que a gente desenvolve é basicamente focado em você conseguir produzir energia. Então, você fazer um pré-tratamento e você utilizar esse
esse bagaço pré-tratado, né, esse seu hidrolisado, como precursor de biocombustível. Só que aí, para isso, o que a gente faz? A gente basicamente desenvolve o processo, otimiza o processo. Inclusive, no nosso laboratório, na Unicamp, a gente tem 2 patentes sobre processos de pré-tratamento que podem ser implementadas, né, em escalas maiores. Nossas patentes elas foram desenvolvidas em processos laboratoriais, processos semi-contínuos em laboratório, mas que são completamente aplicáveis e escalonáveis, né, para escalas maiores. Então, são essas possibilidades na qual as indústrias em si elas podem incrementar e podem começar a investir, porque não são pré-tratamentos convencionais, são pré-tratamentos ecológicos. Então, são pré-tratamentos que não utilizam reagentes químicos, não utilizam ácidos, não utilizam bases. Você não necessita de etapa posterior de tratamento dos resíduos decorrentes do pré-tratamento. Então, são processos sustentáveis, justamente que visam você implementar para conseguir produzir novos produtos com baixa pegada de carbono, conseguir produzir esses produtos cada vez mais ecológicos, né? Para você ter justamente produção mais limpa através de resíduos. E além disso, um outro ramo que é bem promissor para a implementação é a gente parar de pensar no resíduo único, né? Então a gente pensa, o bagaço de malte é o maior resíduo. Sim, só que existem muitos processos que você consegue mesclar. Então, você consegue mesclar, por exemplo, a água residuária da produção de cerveja, que também é um volume muito grande, mesclar com bagaço de malte, né, e conseguir, por exemplo, melhorar o tratamento, melhorar a produção de biogás nos reatores WASB, que a própria indústria tem, que faz o tratamento da água residuária. Então, a gente pode fazer, né, uma engenharia reversa e justamente ver quais são esses potenciais ramos que a gente pode aplicar. Isso deve ser, nos próximos anos, a indústria deve olhar para isso como o futuro, e começar a implementar dentro das pequenas indústrias, né, para realmente ir verificando, né, com o tempo, que esses processos eles são viáveis, né, justamente verificar do ponto de vista econômico, em escala real, ver se eles se tornam projetos lucrativos, né, porque quando a gente faz análise técnico-econômica, a gente consegue ver que alguns processos eles são realmente, podem ser muito lucrativos e podem dar retorno, desde que implementados, né, e conduzidos, né, da maneira correta. Então, existem diversas possibilidades de processos, diversas possibilidades de integração entre pré-tratamento e processos biotecnológicos para conseguir produzir uma imensidade de produtos. E tudo isso, né, finalizando, ele se enquadra dentro dos conceitos de biorefinaria, né, economia circular, baixa pegada de carbono, sustentabilidade, né, que são conceitos que a gente deve cada vez mais aplicar na escala real para conseguir produtos mais sustentáveis e como consequência, né, produtos, né, que têm um apelo ambiental. Muito legal, William, tua fala. Só para fechar aqui também, rapidinho com a Luísa. Luísa, queria que você falasse um pouco, pensando no que você desenvolveu no mestrado, depois que você está desenvolvendo hoje na Ambev, se a gente pensar em cervejarias menores, as artesanais mesmo, os desafios e a importância delas também terem essa conscientização desse uso desse reaproveitamento, né, dos resíduos. Sim, os processos que são, né, desenvolvidos e aplicados são aplicáveis para qualquer escala, assim, né? Então, a ideia não é que a gente desenvolva e fique para alguma cervejaria e que a gente tenha só, né, conhecimento disso. Eu acho que a gente está no ecossistema cervejeiro que a gente precisa... O que a gente descobrir, a gente quer passar para o mundo e a gente também, ao mesmo tempo, a gente quer entender o que o mundo está fazendo também para incorporar. Eu acho que está todo mundo meio que no mesmo objetivo, né, de economia circular, social, ESG. Então, assim, eu acho que não é que a Ambev vai fazer e as cervejarias pequenas não podem aplicar ou não conseguirem aplicar. É escalonável. Tudo que a gente desenvolve, a gente sempre parte até dos trabalhos como do William, como do meu no passado. A gente começa em laboratório, em parceria com a universidade, em parceria com startup, e vai escalonando até onde a gente tem o nosso volume. Mas, assim, ele passa por todos os níveis de escala até chegar lá. Então, uma cervejaria pequena, ela consegue também aplicar esses métodos, também produzir esses produtos. E seria até legal ter uma chamada, né, entre Ambev e cervejarias pequenas, a gente conseguir desenvolver coisas juntos, sabe? Eu acho que todo mundo sai ganhando, vai ser uma parceria bem interessante, tanto para testes em menor escala e testes em maior escala, a gente consegue fazer um ecossistema muito mais, que tenha muito mais valor no final. É isso. Vamos torcer para ter essa consciência de todo o setor. O ecossistema agradece, e eu agradeço mais a participação de vocês
nesse episódio aqui do Ciência no Guia. Obrigado, gente. Um abraço. Até o próximo. Obrigada.